Por que algumas pessoas não crescem espiritualmente, não amadurecem? Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 14, ainda na parábola do semeador, Jesus explicando: a semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem, mas à medida que seguem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, e por isso não amadurecem. Jesus primeiro conta a parábola no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 7, e exatamente sobre essa passagem dos espinhos, ele diz que o semeador saiu a semear, e algumas das sementes caíram no meio de um lugar onde cresciam espinhos, e esses espinhos sufocaram as sementes quando elas cresceram e começaram a virar uma planta. Nessa história, Jesus nos conta que as sementes elas são plantadas e elas começam a crescer. Mas as sementes que são jogadas no meio dos espinhos ou de ervas daninhas, conforme elas vão crescendo, esses espinhos, essas ervas, esse mato em volta delas, vão sufocando e essa planta acaba não dando frutos. Muitas vezes não chega nem a crescer. Depois, no capítulo 8 ainda, no versículo 14, ele justamente explica essa passagem, dizendo que as sementes que caem no meio dos espinhos são como aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas as coisas que estão à sua volta, preocupações, riquezas, os prazeres da vida, acabam sufocando e ela não amadurece, não cresce espiritualmente. Aqui está o que Jesus quer nos ensinar sobre esse crescimento espiritual e o que pode nos sufocar, nos impedir de ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, a preocupação. As preocupações são como ervas daninhas. Quando você está preocupado com problemas, pressões da vida diária, é mais difícil ouvir a Deus. Em segundo lugar estão as riquezas. Você está ocupado ganhando a vida que não ganha uma vida. Olha que interessante. Nós nos ocupamos a nossa vida inteira por ganhar, por ter, mas nada disso que nós estamos ganhando aqui vai nos dar a vida eterna. Trabalhar para pagar as contas de coisas que você não precisa, para sair de dívidas desnecessárias ou para ganhar cada vez mais e mais, pode realmente impedir o seu crescimento espiritual. Em terceiro lugar está o prazer. Não há nada de errado em sentir prazer, alegria, mas tome cuidado para não ficar tão ocupado em busca dessa diversão a ponto de perder Deus e os seus planos para a sua vida. Você sabe o que sempre é verdade sobre essas ervas daninhas, sobre esses espinhos? Você não precisa cultivá-los. Eles crescem automaticamente ao nosso redor. Na verdade, eles são um sinal de negligência. Se você tem um jardim, um quintal, um gramado, perceba como sutilmente nasce uma erva num canto, uma plantinha diferente no outro. E se você não vai podando, não vai arrancando esse mal pela raiz, quando você menos olhar, aquele gramado bonito, aquele jardim que você demorou para construir, vai estar infestado de pragas. E aí você pode ter perdido todo o seu jardim. Isso significa que nós precisamos continuar cuidando, não só do nosso jardim físico, mas do nosso jardim que somos nós mesmos. Na nossa vida espiritual acontece da mesma forma. Esse tempo que nós negligenciamos com Deus, que deixamos que uma erva daninha, um comportamento, uma atitude, algo invada o nosso coração. Isso é normal, todo mundo faz. Só uma vez, não tem problema. Isso vai enraizando em nossos corações e mentes. E quando nós vemos, nós já estamos com um coração duro. Nós já não estamos mais orando como devíamos, não estamos mais lendo a palavra, não estamos congregando, indo a uma igreja, participando de um grupo de oração. A palavra de hoje nos exorta, portanto, a passarmos
algum tempo todos os dias cuidando do nosso jardim espiritual. Arranque o joio, arranque a erva daninha, arranque todo o espinho, tudo aquilo que aparecer de imediato. Não deixe, não permita que ele cresça e sufoque a sua fé. Assuma a boa obra que Deus deseja que você faça, começando em você. Cuide do seu jardim e não permita que você, como uma boa semente na mão do semeador, que é Deus, se sufoque pelos espinhos desse mundo. Que você possa crescer e frutificar e assim derramar o bom aroma de Cristo ao seu redor, na vida de outras pessoas, para que mais e mais pessoas também se acheguem a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e cumpra o propósito dele em sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.